Esse é o fato, essa é a verdade. Eu não escondo. Então você fala assim, houve uma debandada? Hoje houve. Presidente, então para ficar... Hoje houve uma debandada. Debandada. Foi assim que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se referiu ao atual momento da pasta. Com as saídas dos secretários especiais de desestatização, Salim Matar, e de desburocratização, gestão e governo digital, Paulo Webel, já são 7 as baixas na equipe do posto Ipiranga. Os secretários se mostraram insatisfeitos com o andamento do programa de privatizações e da reforma administrativa. E isso, na verdade, é um sinal de insatisfação dele com o ritmo de privatização. O que ele me diz é que é muito difícil privatizar, que o establishment não deixa haver privatização, que é tudo muito difícil, tudo muito emperrado, que tem que ter um apoio mais definido, mais decisivo. O secretário Webel é a mesma coisa, a reforma administrativa está parada. Então ele reclama também que a reforma administrativa parou. Diante da crise que se instalou no governo e das reclamações de quem saiu, o presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião de emergência com os presidentes da Câmara e Senado, além de Paulo Guedes, ministros e lideranças políticas. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Tido como o ministério mais técnico e importante de Bolsonaro, a pasta vai se desmanchando com as saídas de figuras importantes e que foram escolhidas a dedo por Paulo Guedes. Ele terá ampla liberdade para escolher todos os que comporão seu segundo escalão. A primeira baixa na equipe de Guedes ocorreu em junho de 2019. O então presidente do BNDES, Joaquim Levy, entregou carta de demissão a Paulo Guedes após o presidente Jair Bolsonaro dizer que Levy estava com a cabeça a prêmio. Eu já estou por aqui, o Levy. Falei para ele, demita esse cara segunda-feira ou eu demito você sem passar pelo Paulo Guedes. O governo tem que ser assim. Quando bota gente suspeita em cargos importantes, e essa pessoa, como o Levy, já vem há algum tempo, tá? Não sendo leal àquilo que foi combinado e àquilo que ele conhece a meu respeito, ele está com a cabeça a prêmio já tem algum tempo. 3 meses depois, o então secretário da Receita Federal, Marco Cintra, foi demitido após polêmica sobre a criação de um imposto sobre transações eletrônicas, similar à antiga CPMF. Antes de ter passado por ele, antes de ser discutido com ele, aí esse troço transbordou, já estava sendo discutido em rede social, essas coisas todas, e aí o presidente não gostou. Em junho deste ano, o secretário do Tesouro Mansueto Almeida anunciou que havia pedido para deixar o cargo para assumir a função de economista-chefe no BTG Pactual. Mas como eu já falei, eu devo ir para o setor privado. Então eu devo ir para o setor privado a partir de janeiro do próximo ano, janeiro e fevereiro do próximo ano, depois da quarentena. Em 24 de julho, o presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, pediu a Bolsonaro e Guedes para deixar o cargo. Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, Rubem Novaes diz entender que o Banco do Brasil precisa enfrentar períodos de mudanças, mas não falou exatamente o motivo da saída. 2 dias depois, o diretor de programas da Secretaria de Fazenda, Caio Megali, também saiu do governo. Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi eleito também pelo seu projeto liberal na área da economia, com o slogan Mais Brasil, Menos Brasília. Nosso objetivo é mais Brasil e menos Brasília. Estimular o fortalecimento dos estados e municípios, proporcionando melhores condições de vida à população. A promessa, além de concluir as reformas administrativa, tributária e previdenciária, era a de privatizar empresas que dão prejuízo ao Estado. Será que hoje a mídia já entende que dar apoio legal a um programa de privatização seria bom? Eu acho que o Congresso aprova. No entanto, pouco dessa agenda liberal foi feita até agora. Paulo Guedes chegou a criticar os conselheiros do presidente que dão pitacos na área econômica. E os conselheiros do presidente
que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. Já o presidente Jair Bolsonaro minimizou a série de pedidos de demissões na equipe econômica e afirmou que é normal a saída de alguns para que melhor atenda suas justas ambições pessoais. Diante dos atuais acontecimentos, algumas perguntas pairam no ar. Bolsonaro abandonou de vez o projeto liberal de Paulo Guedes? O ministro seria o próximo a deixar o cargo? E por que é tão difícil privatizar no Brasil? Sobre esses temas, eu converso agora com o economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e sócio da MB Associados. Tudo bem, Mendonça? Obrigado por estar aqui. Tudo bem, Manuel. Prazer em falar com você. Mendonça, gostaria de te ouvir, pegar um pouco da sua análise, da sua leitura desse momento com o ministro da Economia, Paulo Guedes, perdendo importantes nomes aí de sua equipe e dando recados, né? Fez uma coletiva de imprensa nessa semana distribuindo alguns recados, entre eles para o presidente Jair Bolsonaro, falando sobre o teto de gastos. O plano liberal do Guedes está naufragando, Mendonça? A gente pode chegar a essa conclusão? Isso certamente, com relação à pertença revolução liberal, ela vai ficar para algum momento futuro, né? Incerto e futuro. A própria saída do secretário de desestatização e do secretário para privatização atesta isso, né? E o que ocorreu, na realidade, é uma expressão de uma trombada, se me permite usar essa expressão, Manuel, claro. De uma trombada entre a maior parte do governo, que quer aumentar os gastos, e o Paulo Guedes, que está lá se posicionando corretamente como o guardião da austeridade fiscal, do juízo fiscal, vamos dizer assim. Então, por isso que foi tão relevante, né? E que o ministro fez foi uma coisa rara, né? Ele reconhecer que tem uma debandada, a expressão foi ele que usou, e usou esse momento, esse limão, para fazer uma limonada, né? Para chamar a atenção de forma bastante forte e o teto de gastos e o juízo fiscal está correndo perigo, do que eu acho que ele tem toda a razão. Bom, o Salim Matar saiu atirando para o establishment, né? E fala em que o próprio sistema o mecanismo não colaboraria com a possibilidade de privatizações, de reduzir a presença do Estado. É uma retórica que já estava presente desde a campanha. Mas no caso específico desse governo, além talvez desse establishment, a figura, o modelo, o jeito de governar do Bolsonaro também conta muito, não é, Mendonça? Essa foi a grande diferença, né, Manuel? Vocês comentam, noticiam desde sempre que no fim de maio o presidente da República mudou de postura, né? Mudou de postura, assumindo uma postura direta de populismo, né? De um populista de direita, mas de um populista completo. Nós sabemos que isso tem a ver com a sua pretensão de se reeleger, aliás, ele já está em campanha, e essas exigências da campanha de reeleição estão levando a um desejo de aumentar o gasto em duas direções. Primeiro, refazer um Bolsa Família turbinado com outro nome para o ano que vem, uma vez que todos nós sabemos que ele descobriu que esse Corona Voucher desse ano o colocou em posição favorável com relação às famílias mais pobres da região Nordeste. E ele está evidentemente encantado com isso e quer que assim continue. Para isso precisa de dinheiro. Ao mesmo tempo, um belo pedaço do governo federal, inclusive os ministros militares, quer montar um projeto de expansão do investimento público visando terminar obras que estão em meio de caminho. Então, isso também precisa de dinheiro. Então, há um desejo de boa parte do governo de aumentar o gasto
em que pese a dificuldade das contas públicas. Naturalmente, esse aumento de gasto é alegremente suportado pela nova base do governo no Congresso, o chamado Centrão, e está posta a equação de uma mudança bastante incisiva. Não é apenas aquela proposição liberal que foi deixada de lado, mas é mais do que isso, é o desejo de um aumento de gastos, que nessa altura é algo bastante complexo, porque a pandemia já levou um extraordinário aumento de gastos com toda a razão, né? Então o ministro da Economia diz mais um adicional de aumento de gastos pode colocar em risco e coloca mesmo o equilíbrio fiscal aí com as suas consequências ruins do ponto de vista da economia. Essa é a natureza do embate maior que ficou muito claro desde ontem. E tem, de um lado, do lado do Bolsonaro, puxa muito ele ter experimentado essa popularidade que veio com o auxílio emergencial e está francamente lutando pela sua reeleição, e por outro lado tem justamente essa defesa do Ministério da Economia e do Paulo Guedes para que o Brasil tenha algum compromisso com as contas públicas. Esse descontrole poderia nos levar até onde, em Mendonça, se isso é aprofundado no Brasil, que já temos um retrato muito ruim atualmente, né, Mendonça? Exatamente. Bom, já está começando, as razões para ficar apreensivo já estão aí, né? O prazo médio da dívida pública está encurtando perigosamente, né? Como as taxas de juros para prazos maiores estão muito altas, o Banco Central acaba renovando a dívida pública em papéis de prazo mais curto, e isso vai encurtando o prazo médio da dívida, que é o maior sinal que as coisas começam a ficar complicadas, né? Se esse aumento de gastos de fato ocorrer e pressionar o déficit público, a consequência é exatamente a necessidade de emitir mais dívida, né? E isso pode detonar uma reação adversa dos mercados, dos empresários e assim sucessivamente. O que poderia mitigar isto é um aumento de impostos, né? E daí esse é o papel do CPMF, né? O ministro não gosta que fala de CPMF, mas ele é um CPMF, e que na origem, lá atrás, se falava que era para substituir os encargos sobre a folha de pagamento, sobre as empresas, mas claramente está cada vez mais, e o próprio ministro falou, como fonte de recursos adicionais, por exemplo, para os novas transferências. Então, a equação ficou muito complexa, porque se de fato o gasto vai aumentar, eu não tenho dúvida que o governo executivo vai ter que batalhar por um aumento de impostos com reação adversa de todos os lados, né? Ninguém admite isso. Quando se fala de reforma tributária, está se pensando, todo mundo pensa, não em aumentar a carga, mas em melhorar a qualidade do sistema, simplificar e assim sucessivamente. Mas ele está também aí mudando lentamente de forma. Ao invés de ser uma reforma tributária, está claramente entrando em campo um aumento de tributos para financiar um aumento de gastos, que já é uma coisa também difícil. E ainda assim, tem uma segunda coisa que os que propõem um novo plano para o Brasil, é um novo plano tipo do PAC da Dilma, ou antigamente o PND do governo Geisel, de aumento do investimento público direto, né? A solução que se busca daí é uma roupagem legal para uma coisa que é um aumento de gastos, né? Então aí variações em torno do que permite o orçamento de guerra, enfim, legalizar a criação de créditos extraordinários que financiam o gasto. O problema é que essa legalização do que seria uma pedalada não altera o fato de que o gasto vai aumentar. E se o gasto for aumentar, provavelmente a dívida pública vai ter que aumentar mais, e nós voltamos ao ponto de partida. Daí porque é uma situação tão difícil de ser enfrentada, desde que boa parte do governo, inclusive a sua liderança, decidiu aumentar o gasto por razões variadas desse lado. E esse é exatamente o
Porque qual é o equilíbrio que o ministro da Economia colocava no começo do ano? Admitiu, corretamente, um aumento de gasto por causa da pandemia, mas isso é uma coisa extraordinária e, portanto, de prazo curto. Quando virasse o ano, aquilo que é extraordinário não continuaria, né? E agora o que está no horizonte é que isso continue. Tem razões, eu acho que bastante razoáveis, para que as transferências às pessoas aumentem, mas isso tem que ser feito à custa de corte em outras áreas. Mas aí volta a reforma administrativa. Esse seria o papel da reforma administrativa que ficou para as calendas. Então, da volta, nós caímos no antiquíssimo desejo de aumentar gastos sem reduzir o tamanho da máquina pública. E como colocou o professor Delfim Neto, isso significa enxugar gelo, coisa que o Brasil tem feito há muito tempo. A gente roda e não consegue sair do lugar. E é isso que tem em jogo. Mendonça, gostaria de te ouvir também sobre o mérito da questão da saída do Salim Matar, né, que sai sem privatizar nenhuma estatal. Fez as suas críticas ali a Brasília. É um problema do Estado brasileiro e sua burocracia de fato e dos trâmites para conseguir. É muito difícil mesmo privatizar no Brasil? Ou houve falta de vontade política para que isso se efetivasse, Mendonça? As duas coisas, Manuel. Eu participei diretamente de processo de privatização de 93 a 95 como representante do setor privado, quando se privatizou a CSN e várias outras empresas grandes. E depois, na minha breve experiência de governo, de 95 a 98, eu fui até a privatização da Telebrás, que foi muito bem sucedida. O que eu pude ver é que as duas coisas contam. Primeiro, politicamente é muito difícil, que atrás de cada estatal, ao longo dos anos, construiu-se uma teia de interesses de fornecedores, de políticos, de funcionários e assim sucessivamente, que muitas vezes com baixa eficiência, muitas vezes com vantagens indevidas e que evidentemente não querem que as coisas mudem. Então é uma resistência enorme. Leis têm que ser mudadas, às vezes até a Constituição. A primeira dessas coisas lá atrás foi a Petrobras, né? O monopólio que é da União e não da Petrobras, e antigamente era da Petrobras. Então tem um problema político, é claro, e tem um problema técnico, que não é simples acertar a miríade de situações. Por exemplo, você pega o Correio, o seu fundo de pensão foi saqueado com tanta intensidade nos últimos anos que ele é um enorme problema. Então, privatizar o Correio significa, de alguma forma, endereçar isso. Então, tecnicamente, também é difícil. Ora, acontece que o sonho liberal, nós sabemos, está muito mais na cabeça do ministro Paulo Guedes do que no governo, né? A começar da presidência da República. Então, a soma das duas coisas é que levou a essa decepção do Salim Matar. E ele mesmo reconheceu hoje, num comunicado, que ele entrou lá muito mais com uma certa ingenuidade à cabeça de uma empresa privada, onde o dono manda fazer, né, e as coisas são feitas. E descobriu da pior forma possível, ele, que tinha esperado e anunciado que iria privatizar 2 trilhões de reais, né, passou o ano e pouca coisa aconteceu. As privatizações poucas que aconteceram, na verdade, não foram do executivo. A Petrobras é que está vendendo ativos num processo apartado. Algumas privatizações foram herança, coisas que ficaram prontas do governo Temer. No governo Bolsonaro mesmo, o resultado de privatização é zero, é um redondo zero, né, de empresas relevantes. E é isso, é uma mistura de falta de vontade política e de dificuldades mesmo, operacionais, econômicas, jurídicas, né, de fundo de pensão e etc. Então é difícil mesmo. E a minha experiência, quando fui para o governo, trabalhar com um presidente que era ativamente a favor, já mostrava dificuldade, levava 2 anos e meio, 3 anos para conseguir privatizar alguma coisa, com todo mundo fazendo força a favor. Agora, você imagina quando a maior parte finge que não é
que assobia e olha para o lado e que não está muito afim de fazer isso, torna-se impossível, que é o que nós estamos vendo. Muito bom, nós ouvimos o economista José Roberto Mendonça de Barros, colunista do Estadão, sócio da MB Associados. Mendonça, mais uma vez, muito bom te ouvir e obrigado por participar aqui do programa, Mendonça. Não, um prazer falar contigo, tá? Um abraço. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.